TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, começando mais uma edição do Câmara Esportiva e hoje, quarta-feira. Como é que você tá? Tá tudo beleza? Tá tudo tranquilo? Então já se acomoda no teu sofá para acompanhar o noticiário, porque vamos projetar esse jogo do ABC. O que é que tem de novidade do ABC para esse confronto tão importante que vale a permanência do mais querido na Série C do Campeonato Nacional? Trazer informações sobre o América, como é que está a situação da SAF? Tem jogador chegando, tem atleta do Iguatu que está sendo pretendido pelo América. Libertadores da América, né? Já iniciando ontem, tivemos o Fluminense e o Atlético Mineiro garantindo presença nas quartas de final. Inclusive vão se enfrentar já na próxima fase. Dá uma boa tarde aqui para o nosso diretor Pedro Neto e também para o comentarista Luiz Guilherme. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Luiz Guilherme. Boa tarde a você que está em casa, que está nos acompanhando, tudo. Pois é, já temos dois classificados, né? Os dois brasileiros aí, o Grêmio está fora mais uma vez, Fluminense e Atlético Mineiro já classificados, hoje nós temos Botafogo e Palmeiras, um dos dois se classifica, e amanhã temos São Paulo e Flamengo. Acredito eu que na pior das hipóteses devemos ter aí, na pior não, acredito não, com certeza teremos, na pior das hipóteses, 3 classificados, porque entre Palmeiras e Botafogo, um dos dois, ambos são brasileiros, um deles se classifica. São Paulo, no meu entendimento, é o favorito contra o Nacional. E o Flamengo, embora jogue fora de casa desfalcado, também é o favorito, porque sai daqui com uma boa vantagem. É isso, concordo. Boa tarde, Luiz Guilherme. Muito boa tarde, Hugo. Muito boa tarde ao nosso diretor e comentarista Pedro. Muito boa tarde a todos que nos assistem. Vamos falar muito de ABC, que tem uma partida decisiva contra a Aparecidense. Esse final de semana, 5 horas, o Frasqueirão com certeza vai estar lotado. O ABC vai contar com o apoio da sua torcida. É um jogo importante, mas o ABC ele tem que iniciar o jogo sabendo que joga apenas pelo empate. O empate já livra o ABC desse descenso, de descer aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. Quanto aos times da Libertadores, fico feliz e espero que na seguinte aí da Libertadores, nas fases seguintes, a gente tenha muitos brasileiros para que a gente mantenha essa série de só brasileiros ganhando a Libertadores. Falar também do América, essa coisa nos bastidores e jogadores que estão saindo. Rafael Jansen ontem anunciou nas suas redes sociais que está deixando o América. Enfim, a gente só espera que o Alvirrubro consiga tomar as melhores decisões durante esse período. Infelizmente, né, até o final do ano, o América sem futebol profissional. Falar do ABC, começar com o ABC, porque esse jogo é importante demais, vale a permanência do mais querido na Série C do Campeonato Nacional. Se perder e o Sampaio ganhar, o ABC se junta ao América na Série D do Campeonato Nacional, ou seja, a última divisão do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa é grande. Ontem já 2.300 ingressos já comercializados, 2.300 ingressos já comercializados. A expectativa é de casa cheia para esse jogo. E a indefinição segue no ar. O Alisson, um dos maiores ídolos da história do ABC, será relacionado? Ele que pediu para não viajar, alegando que estava sem cabeça, ou seja, não esteve junto com o grupo num momento tão importante, né? A gente está falando aí de um jogo onde o ABC está lutando para não ser rebaixado e o ídolo do time pediu para não viajar. Será que haverá algum movimento interno e ele não será relacionado para a partida? Enfim, vamos repercutir com os nossos comentaristas, começando com Pedro. Pedro, e aí? Olha, Hugo, hoje pela manhã eu tive a informação de como realmente a coisa aconteceu, né? O Alisson, que até ontem eu inclusive disse aqui mesmo no programa, que independentemente de como ele estivesse, conversassem com ele, se ele dissesse que tinha condições de ir para o jogo, que o levassem, né? Mas hoje pelo menos eu tive a história contada direitinho do que aconteceu na realidade, e aí eu mudo completamente o que eu pensei ontem e o que eu penso hoje. Eu nunca tive problema de mudar de opinião, principalmente quando eu ouço outro lado. E o que o Alisson fez não é nada profissional, ou não foi nada profissional. O Alisson simplesmente não procurou a direção, o Alisson não procurou seus companheiros, o Alisson não procurou o técnico, não procurou a comissão técnica, o Alisson procurou um funcionário do ABC, bateu nas costas dele e falou: avisa o pessoal que eu não vou viajar. Ponto final.
Então, Pedro Neto, se sou eu que decido, ele podia pedir 1 milhão de vezes, eu quero ir para o jogo, eu digo, você não vai. Acabou, você não vai. Porque quando nós precisamos de você, você se negou a viajar. Pô, tô mal de cabeça. Maravilha, faz o seguinte, amigo, mesmo mal de cabeça, acompanha a delegação, o pessoal mais novo, tudo, pra você dar uma força, como o ídolo que você é, do torcedor alvinegro e tudo mais. Então, cara, não sei o que foi decidido hoje de manhã. A informação que eu tive é que o presidente Bira Marques, alguns dirigentes do ABC, estariam no clube, porque o ABC chegou de madrugada, chegou 1h da manhã. Teriam uma reunião com o elenco, né, justamente para se acertar alguns detalhes em relação à última partida. Acredito eu, aí é a opinião minha, que seja em relação a Bicho, é normal, última partida, que vale a Série C do ABC do ano que vem. Agora, eu, como chamaria o Alisson, diria, amigo, obrigado, também a partir de hoje você não precisa ir. A questão é a seguinte, né? Não me parece uma atitude condizente com a de um ídolo, com a de um jogador que, teoricamente, tem um amor pelo clube, né? Porque foi uma atitude onde ele não pensou no clube. Antiprofissional, né, Hugo? E essa situação eu tenho uma opinião muito parecida com a de Pedro. Realmente, agora que a gente sabe o outro lado da história, a outra versão dos fatos que ocorreram, a gente tem agora que se posicionar. O Alisson foi uma atitude antiprofissional. Se o jogador ele não estava sendo satisfeito por não estar sendo utilizado pelo técnico Roberto Fonseca nas últimas partidas, quando o Iago precisou sair, quem entrou foi o Galego. Quando o time precisou de alguém, uma peça de reposição, o Pedro Felipe foi utilizado e não o Alisson. E aí eu entendo, realmente a insatisfação do jogador. Ele gosta de contribuir. Mas se ele não está rendendo dentro de campo, como é que o técnico ele vai apostar no jogador? Não tem como. A torcida compreende que nesse momento ele não é o jogador mais, vamos dizer assim, com bola no pé mesmo para dar proveito mesmo para o time. O ABC está numa situação delicadíssima na Série C. Não dá para um jogador como o Alisson que entra, perde um pênalti, desestabiliza o time. A única coisa que ele fez nessa Série D para o time, de maneira realmente proativa, foi aquele gol. Foi aquele gol contra o Figueirense. Ponto. Nada o Alisson contribuiu mais. Essa atitude dele desestabiliza não só o clube dentro do vestiário, mas estabiliza também pelas informações que vão se disseminando, e até a gente aqui da imprensa começa a especular certas situações, começa a pensar que certas coisas aconteceram e na verdade não foi muito bem assim. O Alisson, ele avisou, como o Pedro muito bem trouxe, avisou para uma pessoa do ABC em específico, dizendo de última hora que não ia viajar. Não dá para ser assim. Foi uma atitude antiprofissional e não deve ser feito. Já que ele está no ABC, ele deve honrar aquela camisa e ele, que é um ídolo, deve pensar nisso ainda mais. Não comparando, Luiz, Pedro, não comparando carreira, não comparando feitos, currículo, entre o Alisson e, por exemplo, um Juan. Mas, assim, vamos supor que a justificativa, que o que motivou essa não ida do Alisson para Caxias tenha sido uma insatisfação pela reserva. O Juan também, no meu entendimento, tem mais bola do que os que estão jogando. Hoje em dia. Né? Assim como o Alisson, tecnicamente, é mais jogador. Mas o Juan foi lá e viajou. Quantas vezes o Juan está no banco e simplesmente nem entra? Eu não estou repetindo, eu não estou comparando aqui a carreira dos dois. Indiscutivelmente o Alisson está anos-luz à frente do Juan. Eu estou falando do Alisson hoje e do Juan hoje dentro do elenco do ABC. E o Juan, no meu entendimento, poderia perfeitamente estar à frente do Galego, poderia estar à frente do Pedro Felipe. E isso não quer dizer também que ele é um cracaço de bola, mas poderia estar à frente. O jogador viajou. Certo? Não seria melhor, Pedro, Luiz, uma situação que ele está chateado também porque perdeu o pênalti, porque o Galego entrou no lugar dele contra o Sampaio, deixar para se rebelar, deixar para demonstrar sua insatisfação, até mesmo em entrevistas na imprensa, já que a gente tem um contato, né? Ele tem muitos amigos aí na imprensa. Quando acabasse o campeonato... Não tem nada que justifique o que foi feito. Nada. Eu acredito até que se fosse um Juan ou qualquer um outro atacante do ABC que tivesse tomado tudo que o Alisson tomou, a própria diretoria já o teria afastado. Tá certo? Talvez não tenham feito isso por ser o Alisson o ídolo que ele é para o torcedor alvinegro. Agora, não tem nada que justifique. Em vindo de o Alisson como ídolo, ele era o primeiro a dizer assim, olha, aqui com ele, né? Rapaz, fazer o seguinte, eu vou viajar,
vou jogar a última partida, vou tirar o ABC dessa situação, perdi o pênalti, não perdi proposital, é óbvio, tá? E aí sim, quando terminar o campeonato, vou conversar com a direção, se eu não estiver sendo útil, eu vou embora tudo. Agora, pô, faltando 2 rodadas, velho. Viajar. Ah, porque entrou o Galego, ou entrou o Escuro, ou entrou o Moreno no meu lugar. E aí, a opção do técnico, o contrato dele não diz que ele tem que ser titular, que ele tem que ter a famosa minutagem, que eu não sei se outros têm. Às vezes eu me pergunto se o Pedro Felipe, no contrato dele, não diz que ele tem que jogar X minutos, né? Salário. Não sei se é uma questão antiética, mas tem alguma informação, Pedro, em relação a... Não, eu não toco Mas salário. é um dos maiores salários, né? Eu acredito que o Alisson seja um dos maiores salários. E aí tem a questão do vínculo empregatício, é um funcionário do clube, né? É um ídolo, tudo bem, mas está ali em pé de igualdade. Teoricamente, teria que estar em pé de igualdade com todos os funcionários do clube, CLT e tudo mais. E eu acredito que esteja, né? Porque na realidade todo mundo tem carteira assinada. O que diferencia é o salário que você recebe, né? Agora, acredito eu que a direção do ABC, a comissão técnica, devem tomar uma posição hoje, se é que não tomaram, né, até agora pela manhã. A informação que eu obtive, essa que eu dei no início do programa, de tudo que aconteceu, né? Eu tive essa informação muito cedo hoje, mas eu não sei se a direção resolveu já afastá-lo, se a comissão técnica também já disse, porque tem aquela história, tem o último jogo. Não, vamos levá-lo para o jogo e depois a gente conversa. Eu não vejo assim não, cara. Não vejo assim não. Pode ser ídolo, pode ser quem for. E ontem eu disse aqui mesmo, que não tinha dentro do elenco do ABC nenhum que torcesse mais pelo clube do que o Alisson. É verdade. Ontem eu disse isso aqui, cara. E aí, com essa atitude, tudo se desmancha, é isso, né? Que eu digo. Tudo cai por Aí, terra. de repente, né, você fica sabendo o que realmente aconteceu. Aí eu fico me perguntando, será que o cara é tão abecedista assim mesmo? Né? Será que torce tanto pelo clube assim? Porque quando eu torço por você, eu torço para que você se dê bem na vida, cara. Eu torço para que você seja um cara que tenha sucesso. Então, se eu sou abecedista, eu vou torcer pelo sucesso do ABC. E como é que eu torço pelo sucesso do ABC ou prejudicando o ABC? Porque na hora que eu digo eu não viajo, eu estou prejudicando a minha equipe, o meu time, o meu elenco, a minha comissão, a minha diretoria e a minha torcida. Não dá para entender. E aí desperta até uma dúvida, né? Porque eu lembro bem do jogo contra o Ipiranga, não me recordo qual a rodada, ali por cerca da 12ª, 13ª rodada, ele não viajou também. E já na reapresentação estava inteiro o Alisson. Treinando normalmente com bola. E a pessoa já começa a ventilar, será que de fato teve uma lesão? O criou, foi aquele migué? Enfim, cara, é muito chato isso, porque eu respeito demais a carreira do Alisson. Sem dúvida é um dos maiores ídolos da história do ABC. O que ele fez pelo ABC, nada se apaga. Tem torcedor que está na bronca com ele, dizendo que ele só está fazendo se queimar, porque já deveria ter saído, não é mais o mesmo. Mas, no meu entendimento, não se apaga. Agora, fica feio, fica chato. É um momento crucial para o ABC na temporada. É um momento... ou vai ou racha. Né? E mancha até um possível final que poderia acabar de outra forma, né? Porque o Alisson, é natural que o Alisson, com a idade que ele já tem, está indo aos seus 35 anos, próximo dos 36, é natural que ele já está próximo de se aposentar. Então, se ele está terminando um ciclo no ABC, faria muito mais sentido ele, mesmo que ele não estivesse sendo aproveitado nessa reta final, ele dizer, não, eu estou aqui em prol dos meus colegas, em prol do crescimento do ABC, em prol como o Pedro falou, se eu torço por aquele time, se eu amo essa camisa, eu vou querer que esse time só cresça, só evolua, e eu vou dar o meu melhor para que isso aconteça, mesmo que não seja dentro de campo. A atitude do Alisson, que passa, pelo menos pra gente, na minha visão, é que foi uma atitude imatura, uma atitude impulsiva. Ah, não fiquei satisfeito nesse momento, não, o técnico não estava me utilizando. Poxa, isso não é a atitude de um cara como o Alisson, um cara que tem experiência, que já tem rodagem, que já teve muita história no ABC, e é como o Hugo disse, nada disso vai se apagar. O torcedor, ele sabe distinguir. Alguns não sabem, e aí, erro deles. Mas nada do que o Alisson fez vai ser apagado. Por mais que ele não esteja com toda essa bola que ele está hoje em dia, talvez tenha alguns jogadores do ABC que estejam melhor, é porque fica difícil da gente mensurar. O Hugo citou, não, será que o Juan não tem mais bola no pé do que esses outros jogadores? Quando a gente pega Mas o Juan foi.
O Juan foi, exatamente. Mas quando a gente pega um bocado de pé rapado, como tem no ABC, a gente pega Pedro Felipe, David Ribeiro, Iago, Galego, não dá pra gente comparar, fica difícil da gente mensurar. Então o Juan, ele tá lá, é importante. O elenco, ele tá unido ali, é importante em prol da mesma causa. Se o Alisson optou por não fazer isso, eu acho que foi uma questão de imaturidade e impulsividade do Alisson. Complicado. Olha, só pra gente finalizar o assunto Alisson, Pedro e Luiz, vamos supor que o Fonseca decida relacionar, cheguem num consenso, vamos relacionar o Alisson. Você duvidaria do Alisson até entrar como titular ou entrar no decorrer do jogo? E a responsabilidade em cima do Alisson aumentaria ainda mais diante do ocorrido agora na última rodada, que ele se negou a viajar? Vamos lá, por partes, respondendo tuas perguntas. Não acredito que comece. Não acredito que comece. Se porventura for para o jogo, não acredito que comece. Entrar no decorrer da partida, aí sim eu acredito que seja possível, dependendo da real situação, né? E o que poderia acontecer com o Alisson em campo? Talvez tudo, talvez nada. Porque ele próprio deve se questionar. Qual será a reação do torcedor? Eu perdi um pênalti, a última partida do ABC dentro de casa, que poderia hoje já estarmos garantidos, tá? Com aquela vitória, o ABC estaria garantido. E em 2019? Aconteceu também. Aí eu falo hoje, né? Mas 2019 aconteceu. Nesse último jogo, eu simplesmente disse que não ia viajar. Então, ninguém sabe como é, se porventura ele entra no jogo, como é que vai a cabeça dele numa partida dessa. Então, eu não acredito que o Alisson vá para o jogo. Você acha que não será relacionado? Não será relacionado, no meu entendimento. E como será a repercussão do torcedor? Confesso a você que se ele for relacionado, para mim será surpresa. E se porventura ele for relacionado, qual será a reação do torcedor? Se antes, Hugo, estava dividido, aliás, minto, quando ele retornou, ele era quase que unanimidade. Hoje você já tem aqueles 50% que querem e 50% que não. Depois desse episódio dele não viajar, eu acredito que se ele entrar no decorrer da partida, não vai entrar como sempre entrou, sobre aplausos e com torcedores gritando seu nome, não. É complicado. Olha, o jogo seria na Arena das Dunas, a gente já informou, o ABC já está comercializando os ingressos, acontecerá no Frasqueirão a partida, que é um estádio onde, teoricamente, pelo fator caldeirão, quando está lotado, isso beneficia o ABC. Teoricamente vai beneficiar o ABC. Mas a gente já está ouvindo opiniões divergentes, né? Pessoas concordando que favorece, outros que poderia prejudicar o ABC, porque os jogadores poderiam ficar nervosos diante da pressão da torcida comparecer em peso. E aí, pode de fato isso ocorrer? O jogador se sentir nervoso, pressionado porque o estádio está lotado? E aí, Luiz? O que a gente tem de concreto nessa Série C é que o ABC jogando em casa não deu resultado. O ABC, se eu não me engano, tem 2 vitórias nessa Série C jogando em casa, contra o Remo e contra o Floresta. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, me tragam aí outro resultado de bom que teve o ABC jogando dentro de casa. Jogou contra o já rebaixado São José na última partida, empatou. Jogou contra o São Bernardo, empatou, bom resultado. Mas o ABC, por diversas vezes, ele já se sentiu pressionado jogando diante da sua torcida, sim. Os jogadores ficam nervosos, os jogadores, às vezes, a bola foge do pé, às vezes com essa cobrança muito próxima, porque o Frasqueirão é realmente um caldeirão. Os torcedores estão ali e os jogadores, eles conseguem mesmo captar o sentimento, a opinião dos torcedores, simplesmente, pela audição. É uma coisa até simples, assim, é uma coisa até mais descritiva. A gente consegue compreender o sentimento do torcedor pela fala deles, porque é uma coisa muito próxima dos jogadores e da gente também que está fazendo reportagens da beira de campo. Então, sim, talvez tenha esse fator de que não, realmente os jogadores podem ficar nervosos, podem se sentir pressionados pelo fator casa. Mas eu ainda assim apoio e acredito que a melhor decisão da diretoria seja realmente jogar, sediar o seu jogo no Frasqueirão. A Arena das Dunas, eu acho que fica uma coisa muito impessoal. E por mais que o ABC lote, como ele vai fazer no Frasqueirão, não tenho dúvidas que essa torcida vai lotar e vai dar o maior apoio no sábado. Na Arena das Dunas é diferente, porque precisa de muitos torcedores ali para montar aquele cenário ideal, ainda vão ficar muitas arquibancadas faltando e acaba que o ânimo não é o mesmo. Acredito que no Frasqueirão realmente seja a melhor opção, mesmo
que a trajetória do ABC nessa Série C não venha sendo favorável jogando em casa. Imagina, Luiz, Pedro, o torcedor que se desloca até o Frasqueirão, muitos vindo da Zona Norte, que é bem distante, para pagar ali um ingresso, dessa vez vai estar mais baratinho, mas muitas vezes pagando caro, para ver um elenco que tem muita limitação, né? Ver esse elenco, para ter raiva, muitas vezes o torcedor vai para ter raiva, né? E aí o time não vai bem e o culpado é o torcedor, porque compareceu, e o jogador, o pobrezinho do jogador vai ficar nervoso? Na realidade, o que você vai lembrar, Luiz, também, quem deu uma entrevista dessa, mais ou menos uns 2 anos, que eu considero uma entrevista nem um pouco feliz, foi o ex-técnico do América, Leandro Senna. Quando o América jogando na Arena das Junas, com a casa cheia, torcedor ali dando aquele prestígio, aquela coisa toda na Série D, e Leandro Senna falou, não, nossa equipe não jogou bem porque sentiu a presença do nosso torcedor, né? E eu lembro que na época eu falei, como assim, pô? Tô jogando em casa, os caras estão aí para me apoiar, e sou eu que sinto, o adversário então não sente, né? E não tem como, você quando joga em casa com o apoio do seu torcedor, velho, quem vai sentir sempre é o adversário. Desde que eu me entendo por gente, eu né? pensava que era isso que acontecia. É porque os técnicos de futebol hoje em dia, os caras saem com cada pérola, né? Cada pérola. Eu estou lembrando aqui, Luiz não esteve ontem, mas eu citei ontem a entrevista do pós-jogo do Roberto Fonseca, quando o Roberto Fonseca disse, não, vejam bem, o ABC tem viajado muito, nós viajamos para São Luís do Maranhão, voltamos, depois viajamos para Caxias. Ele esqueceu de dizer que 15 dias, 2 viagens, tá? Foi a São Luís, voltou, passou uma semana descansando, Sim. Viajou, foi para Caxias. Aí ele esqueceu de complementar o seguinte, ruim mesmo foi o CSA, que jogou numa quinta noite contra o Figueirense, do Rei Pelé. Na sexta-feira pegou um voo para Natal, treinou no sábado aqui, no domingo jogou no Frasqueirão conosco e nos derrotou por 2-0. Aí sim. Mas aí o cara não lembra disso. É porque, como eu digo, os caras têm memória seletiva, né? Eles dizem o que interessa a eles. Tipo o seguinte, alguns não vão lembrar mais do que aconteceu, então eu vou contar a minha história, a minha narrativa, né? E não é bem assim que funciona. O ABC viajou para São Luís, jogou muito mal e perdeu na segunda-feira de noite por 2-0. Voltou para casa, ficou aqui terça, quarta, quinta, sexta, viajou para Porto Alegre, tá? Para jogar no final de semana. Então, quer dizer, amigo velho, não tem nada disso, sabe? Não tem. A viagem é cansativa? É. A informação que eu tive é que o ABC, por exemplo, eu já fiz essa viagem que o ABC fez, ela realmente é muito cansativa. Eu fiz daqui para lá, o ABC fez de lá para cá. Por exemplo, nós viajamos até Navegantes, na época eu viajei para fazer esse jogo do ABC contra o Criciúma. De lá, você pega um ônibus, sobe a serra para ir para Caxias. São de 6 a 7 horas de viagem. O ABC voltou por esse trecho, tá? Então é muito cansativo. Tanto é que o ABC chegou hoje 1h da manhã, ok? Agora, o que é pior? É uma viagem dessa quando você só joga agora sábado, ou você jogar em Maceió na quinta de noite, viajar na sexta, treina no sábado e descansa ao mesmo tempo para jogar no domingo. Entendeu? Então, quer dizer, essas histórias todas, o que os treinadores contam, nós sabemos como funciona. Eles contam ao bel prazer deles, como eles querem contar. Mas muitas vezes não é bem assim. A interpretação é sempre ao lado... A narrativa é totalmente diferente. Exato. Bom, chegando pertinho do final do programa, falar desse jogo de amanhã do Flamengo. Flamengo com muitos desfalques, né, Luiz? É possível passar ainda? Não, eu acredito que o Flamengo abriu uma boa vantagem, poderia ter aberto mais, perdeu muitas chances no primeiro jogo contra o Bolívar, mas um resultado de 2-0 é um resultado seguro e o Flamengo joga pelo empate. Agora, o Flamengo tem muitos desfalques. O Flamengo perdeu o Vinha, o lateral direito, e perdeu o Cebolinha até a próxima temporada. Não joga também Arrascaeta, Pedro e Gabigol, que é o substituto imediato do Pedro, vai ter que jogar com Carlinhos, um menino que que veio do Nova Iguaçu no início da temporada, depois de jogar o Carioca, que ainda não tem toda aquela confiança, mas ele consegue entregar na medida do possível quando ele joga de titular no Flamengo. E também perdeu agora o Wesley. Não sei como o Tite vai estar utilizando essas peças, vem
de um clássico contra o Botafogo, perdeu por 4-1 e com certeza o time está um pouco desestabilizado. A torcida do Flamengo é uma torcida exigente, que cobra muito, que sempre está no pé do Tite, quando não entrega aquele futebol vistoso, fica na bronca com o técnico. Quando, por exemplo, vence, mas vence de um placar não tão elástico como é, assim, de praxe dos trabalhos do Tite, vencer por 2-1, 1-0, o torcedor não fica satisfeito. Porque sabe, no passado recente do Flamengo teve um Jorge Jesus, teve um Dorival, que foi um passado muito vitorioso e que o Flamengo conseguia placares elásticos e conseguia um futebol muito vistoso. Quando não consegue isso com o Tite, o torcedor fica na bronca. Mas é natural, o Flamengo tem muito mais time, muito mais investimento, muito mais camisa do que o Bolívar. Agora, o que joga contra o Flamengo é justamente a questão da altitude, mais de 3.600 metros de altitude, e aí o Flamengo tem que vir preparado. Não tenho dúvidas de que vai, com certeza, fazer uma ótima preparação junto da sua diretoria, enfim, comissão técnica, para que os jogadores possam chegar lá e saber lidar com essa atitude. O Flamengo já classificou, já pode pensar aí no Peñarol ou no The Strongest, a tendência é o Peñarol, o Flamengo já avançou. Parabéns, Flamengo, por se classificar para as quartas de final da Libertadores. Bom, é assim que a gente encerra o programa de hoje. Valeu, Luiz, obrigado por ter vindo. Até a próxima quarta, aos nossos telespectadores aí. Muito obrigado por assistir. Valeu, Pedrão, é isso. É nóis. Abraço, Hugo. Só não esqueça o torcedor do Flamengo que ele estava com a perna cruzada aqui embaixo. Vocês não estavam vendo, mas ele estava assim, as pernas dele cruzadas, ele torcendo contra. É isso, minha gente. Muito obrigado aí pela companhia. A gente se reencontra amanhã, no mesmo horário, a partir de 1h20 da tarde. Até lá.